Então, outro conceito que eu acho importante é o da hipoalbuminemia. Principalmente porque muita gente foca, norteia o que vai fazer em relação, por conta da hipoalbuminemia. A hipoalbuminemia não parece estar claramente relacionada com a mortalidade. Ela tem muito a ver com a hemodiluição, com a inflamação, com proteinúria, com várias outras circunstâncias. Eu quero que a gente entenda, a aula de hoje não é sobre resposta metabólica ao trauma, mas eu quero que a gente entenda que durante a resposta metabólica ao trauma, nós precisamos de vasodilatação e a nossa eritropoiese de emergência, ela tem uma tendência, nós temos vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, para que aquela eritropoiese de emergência, aquela celularidade nova, saia do vaso e vá para o tecido conjuntivo frouxo, que vá para fora do vaso exercer seu papel de imunidade. Então, a albumina tem como maior função manter a pressão oncótica. No momento de resposta metabólica ao trauma, no momento de inflamação, essa albumina passa a não ter esse valor, porque nós queremos que haja um certo extravasamento. A resposta metabólica exige isso. Então, a produção de albumina cai muito, além do mais, muito dessa albumina está vazada para fora do vaso. Então, a hipoalbumina em si, ela não reflete diretamente o estado nutricional. É preciso que você tenha uma visão mais dinâmica sobre isso. Outra situação também costumeira é a anemia. A anemia é causada por insuficiência renal, anemia da doença crônica, diuréticos, inibidores da ECA, síndrome de má absorção, hemodiluição, a própria inflamação. Então, são muitas as circunstâncias que levam o paciente a estar anêmico. Também requer atenção a oferta de cálcio. Principalmente que a gente tem que lembrar que de 40% a 45% do nosso cálcio circulante, o nosso cálcio do plasma, está ligado à albumina. Só 40% a 50% está na forma ionizada. Então a dosagem do cálcio não iônico pode confundir quando em situação de hipoalbuminemia. Então a gente tem sempre o cuidado de ao solicitar a dosagem do cálcio, solicitar o cálcio iônico. Precisamos pensar na reposição de vitamina D, quando necessário. Entender que o metabolismo, a reabsorção desse cálcio tem muito a ver com o hormônio paratormônico e com a vitamina D. Então, essa reposição de cálcio tem que ser acompanhada, pelo menos, do pensamento, da busca do entendimento como está a vitamina D desse paciente. Lembrando que o imobilismo piora muito a situação. E com a deficiência de vitamina D e a fraqueza muscular, nós podemos piorar esse imobilismo. Também temos que pensar notem que eu estou falando de coisas que são corriqueiras, que são nossos maiores problemas. Primeiro, antes de falar em terapia nutricional, a gente tem que pensar o que nós precisamos fazer para que essa terapia nutricional dê certo. Nós temos que fazer o que torna o paciente mais vulnerável. Então, estou tentando citar aqui coisas que eu enfrento no meu dia a dia. Hipomagnesemia é outro. A hipomagnesemia, ela leva a arritmia cardíaca, nós entendemos isso, alterações pró-inflamatórias, mas ela leva também a transtornos gastrointestinais. E esses transtornos diminuem a tolerância gastrointestinal, diminui a sua chance de êxito, a sua chance de sucesso na terapia nutricional, oral ou enteral. Então, nós precisamos repor o magnésio de uma maneira, dosar o magnésio frequentemente, usar magnésio na nossa suplementação. O magnésio é citado na literatura como um antagonista do cálcio, como cofator enzimático na bomba de sódio e potássio. Então o magnésio está envolvido também com relaxamento da musculatura muscular lisa, com inibição neuromuscular colinérgica, estabilidade de mastócitos, ação broncodilatadora. Então, a reposição de magnésio, a manutenção da oferta alta de magnésio
é importante. Então, minha gente, na realidade nós precisamos estar atentos para a reposição desses micronutrientes. É frequente entre a gente usar reposição, além desses eletrólitos, dos elementos traços de uma maneira por via venosa. Suplementação de ômega 3. Suplementação de ômega 3, ele tem uma evidência, inclusive é sugerido nos nossos protocolos para insuficiência cardíaca, e é uma reposição relativamente barata. Nós ou utilizamos suplemento ou utilizamos em cápsulas, mas existe uma evidência importante sobre a suplementação de ômega 3 desses pacientes. Tem se falado também com a enzima Q10 e carnitina, principalmente quando você pensa em melhora da massa magra, da suplementação de massa magra. Mas o nosso grande problema mesmo é a má alimentação, a baixa aceitação. É o paciente que está enjoado de tudo, é o paciente que não gosta de nada e tudo traz problema. Pacientes anoréticos, pacientes que sofrem muitos efeitos colaterais de vários remédios, depressão, uma incerteza perante a vida leva muito à depressão, a dispneia é muito ruim, o uso concomitante de oxigênio, o oxigênio resseca muito a orofaringe, dificulta a deglutição. E a dieta, muitos desses pacientes, eles tinham uma dieta gostosa, saborosa, regional, e de uma hora para outra passa a ter uma doença, uma dieta pálida, sem gosto, em quantidade diferente. Então, muita coisa leva à má aceitação da dieta, né? A níveis elevados de hormônio de estresse, levando à estimulação neurohormonal, níveis elevados de renina e aldosterona nos pacientes com afecção renal, os fatores imunológicos, né? O fator de necrose tumoral, fator de necrose tumoral, as interleucinas. Então, o que acontece com esses pacientes é que, apesar de tudo isso, de toda essa dificuldade, ele ainda tem uma taxa metabólica aumentada. Nesse trabalho que eu mostro aqui, ele cita 18% de aumento da taxa metabólica. Então, frente a uma grande dificuldade, você ainda tem um aumento da demanda. É uma missão difícil fazer terapia nutricional desse paciente. Então, é avaliar todo dia, reavaliar às vezes no mesmo dia, para que você não perca a oportunidade. Melhorou um pouquinho, você volta a alimentar, piorou um pouquinho, você diminui a oferta, mas você tem que estar atento. Uma coisa importante é que frequentemente esses pacientes fazem hipotensão, frequentemente eles fazem choque cardiogênico. O que acontece quando eles entram nessa situação? Primeira coisa é diminuir o fluxo sanguíneo esplâncnico. Ao diminuir, você vai ter alterações da mucosa, alterações histológicas, né? Você vai ter isquemia, formação de lesões agudas de mucosa gástrica, às vezes tem pancreatite aguda, colecistite acalculosa. Então, 1-0 contra o êxito na alimentação. Depois você tem as alterações de barreira, né? Alterações da mucosa, então vai proliferação de bactérias na luz intestinal. Essas bactérias têm uma tendência maior à adesão, principalmente quando não tem nutriente, quando a microbiota é reduzida. Então, translocação bacteriana é outra coisa que pode acontecer, levando o paciente a síndrome de resposta inflamatória. 2-0 em relação à perda. E no fim, a função absortiva, por conta de diarreia, desequilíbrio eletrolítico, a desnutrição levando à destruição da arquitetura da mucosa intestinal. Então, 3-0 para a dificuldade em alimentar o seu paciente. Eu lembro, meus amigos, que quando tem uma situação de instabilidade hemodinâmica, o fluxo esplâncnico cai, eu já falei isso para vocês, mas a isquemia é maior no íleo e no seco. Então, ela é menor no duodeno. O duodeno tem vilosidades pequenas e em maior número. Note que vilosidades pequenas e em maior número não tolera, então, uma proteína de uma complexidade muito alta. Já que na vilosidade eu vou quebrando aquela molécula de proteína
até que ela seja absorvida. Uma velocidade pequena, ela não tolera moléculas tão complexas. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta nos primeiro, segundo, terceiro dia de terapia nutricional para esses pacientes. Então, essa hipóxia leva à perda dessas velocidades e alteração da barreira. Já de algum tempo para cá, tem se falado muito sobre o uso de dieta oligomérica, principalmente no início da abordagem desses pacientes. Eu entendo que o uso prolongado de dieta oligomérica vai desfavorecer a adaptação intestinal. Afinal de contas, você não vai estar trazendo atividade para as enteroquinases e essas enteroquinases vão agir na própria mucosa e isso é desfavorável. Mas esses pacientes, principalmente no início, quando eles saem desse quadro de instabilidade hemodinâmica e estão se recuperando, nesse recomeço, eles têm uma baixa atividade enzimática por conta de vários motivos, diminuição da produção e diluição, e eles têm uma alteração importante de mucosa. Então, a oferta de uma complexidade menor, e junto ao duodeno, que como eu já expliquei, tem umas velocidades menor tamanho e maior número, você está facilitando a absorção. Então, nos primeiros dias desse reinício da terapia nutricional, nós costumamos utilizar a dieta oligomérica e temos tido bastante resultado em relação a isso. Então, nós começamos a nos deter nas diretrizes brasileiras de ciência cardíaca. Lembrando que a nossa meta aqui é a oferta de 28 quilocalorias por 28 calorias por quilo do peso adequado, não é? Do peso que a gente tinha antes do paciente internar, do peso habitual. Eu gosto de dizer que a gente tem que associar cuidado e vigor. Tenha cuidado, mas não deixe de fazer. Faça sempre que puder. E sempre considerar que aquilo ali é uma oportunidade, que amanhã esse paciente pode estar no centro cirúrgico, amanhã ele pode estar na hemodinâmica, amanhã ele pode estar na tomografia e você está perdendo sua oportunidade. O uso de ômega 3 tem impacto na mortalidade, nós já falamos sobre isso. E os ácidos graxos. Eu preciso muito de energia para esse paciente. Dispensar lipídios é dispensar uma coisa que tem 9 calorias por grama, mais do que o dobro do que eu tenho para oferecer em carboidrato e proteína. Porém, para a absorção desse lipídio, eu vou precisar de sais biliares, ação da carnitina. A carnitina, nós vemos aqui, ela, quando libera o radical acil, ela ataca um pouco ali a bomba só de potássio. Isso pode causar arritmias, então a lipotoxicidade realmente existe. Mas ela é ligada à acilcarnitina. Se eu utilizar triglicerídeo de cadeia média, numa condição segura, numa quantidade segura, eu vou estar diminuindo essa lipotoxicidade e oferecendo energia de pronta entrega. Eu não estou precisando de formar micelas com sais biliares, nem estou precisando da carnitina. Então, utilizar triglicerídeo de cadeia média também é importante, é uma opção que você deve pensar. Sendo um pouco repetitivo, mas passando a régua, vamos fechar aqui como é que fica a foto desse protocolo no seu geral. Então, utilizar a dieta oligomérica com baixo teor de carboidrato. Haja vista, o íleo e o seco têm a menor irrigação, ele é mais prejudicado, sobrando o duodeno, favoreço com a dieta oligomérica. E a redução da absorção e a redução da assimilação e, finalmente, a grande incidência de hiperglicemia. Utilizo o TCM por conta de oferecer uma tolerabilidade intestinal maior e uma oferta energética sem grandes complicações. Imunomodulação fica muito difícil a gente fazer, porque nós não usamos em pacientes com a parte maior do que 15, não usamos em paciente muito inflamado, então nessa oportunidade fica difícil. E usamos uma densidade calórica de 1,5 gramas por quilo por dia de proteína. Preferimos as proteínas derivadas do leite. No início a proteína hidrolisada e depois a proteína isolada, a proteína derivada do leite. Por conta da maior score de aminoácido, ela tem uma oferta nitrogenada melhor, um valor biológico melhor, e por conta do esvaziamento gástrico, que
São proteínas que esvaziam mais rápido e essa condição ela é muito importante para a tolerância desses pacientes.